Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. Sou uma pessoa agradecida da vida. Me sinto feliz por ter sido músico. Viver uma vida de criação musical é para mim um dos presentes mais maravilhosos que me foi dado pela natureza. Tenho tratado de aproveitá-lo da forma mais sincera que me tem sido possível. Essas são palavras do violonista-compositor que conheceremos neste programa, que é dono de valsas belíssimas para o violão. Suas composições enriqueceram consideravelmente o repertório violonístico. Estou falando do venezuelano Antônio Lauro. Ouvimos Papelón, de Antônio Lauro, interpretado ao violão por Adam Rosman. Nascido em 3 de agosto de 1917, na cidade de Bolívar, Venezuela, Antônio Lauro começou seus estudos musicais com seu pai, um barbeiro e músico, que lhe ensinou o que sabia. Seu pai se chamava Antônio Lauro Ventura e sua mãe Arminda Cutrero. Eles eram imigrantes italianos.
Esta foi Nelly, de Antônio Lauro. Ao violão, Adam Husman. Lauro e sua família mudaram-se para Caracas, capital da Venezuela, depois da morte de seu pai. Nessa cidade, a paixão de Lauro pela música o fez sentir necessidade de estudá-la profundamente. Aos 17 anos, ele começou a estudar na Escola de Música e Declamação. Lá, estudou solfejo, teoria, piano e composição. Primeiramente, Lauro estudou piano e contrabaixo. No piano, seu professor foi Salvador Llamossas, um dos melhores professores de piano da Venezuela na época. Lauro estudou em torno de 3 anos com ele, mas não tinha piano, o que dificultou bastante o aprendizado. Acabamos de ouvir La Negra, de Antônio Lauro. No violão, Jesus Castro Balbi. Quando Lauro tinha por volta de 19 a 20 anos, um fato importante decidiu o rumo da sua vida. Foi a passagem por Caracas do grande Agustín Barrios Mangoré. Ele tocou em um programa de rádio local e Lauro, ao ouvir, não conseguia acreditar que aquele som vinha de um violão. Ele achava, assim como a grande maioria dos brasileiros, que o violão era apenas para ser tocado batido, fazendo o acompanhamento. Lauro ficou apaixonado pelo som, pelo timbre, pelas possibilidades e pela beleza do violão.
de Antônio Lauro, ouvimos El Niño. A interpretação ao violão foi de John Williams. Neste período, a escola de música que Lauro estudava passava por mudanças. Vicente Emílio Sorro, um professor da escola que também foi professor de Lauro, quis incluir na escola o curso de violão. Ele conseguiu e o professor do curso foi Raul Borges, com quem Lauro estudou de 1934 até por volta de 1940. Escutamos El Negrito, de Antônio Lauro. A execução ao violão foi de Adam Houseman. Esta música foi dedicada a seu filho mais jovem, Luiz Augusto Lauro. Antônio Lauro criou o quarteto de violões chamado Los Cantores del Trópico. Era um grupo que tocava a música popular de seu país e era Lauro quem fazia os arranjos para as vozes e os violões. Depois ele se tornou o diretor do grupo. O quarteto viajou a vários países da América Latina no início da década de 40 e por onde passavam ganhavam aplausos pelo alto nível musical. Acabamos de ouvir El Marabino, de Antônio Lauro. No violão, Cristian Vázquez. El Marabino refere-se a quem nasceu em Maracaibo, conhecida como a Terra do Sol Amada. É a segunda maior cidade da Venezuela, situada à margem ocidental do Lago de Maracaibo, onde Lauro viveu por algum tempo. Lauro terminou os estudos de violão com Raul Borges, mas continuou a estudar composição, que lhe dava conhecimento para dirigir o quarteto e também para iniciar seus trabalhos como professor de música e dirigente de corais de estudantes, dos quais ele fundou alguns.
de Antônio Lauro, escutamos Seis por Derecho. A interpretação ao violão foi de Eduardo Fernandes. Esta é uma dança regional bastante vigorosa e o seu título vem dos habitantes dos Llanos venezuelanos, uma região considerada como um dos ecossistemas mais importantes do mundo. É uma música onde Lauro alterna entre o compasso 6/8 e 3/4. Lauro ficou conhecido em todo o mundo violonístico devido às suas enérgicas valsas. Ele foi seduzido por esta dança quando assistiu a um concerto do pianista venezuelano Evencio Castellanos. Lauro continuou com a tradição venezuelana de criar valsas e revolucionou quando misturou o compasso 6/8 com o 3/4, que já é característico da valsa. Esta foi a valsa venezuelana número 1, intitulada de Tatiana, de Antônio Lauro, interpretado ao violão por Eduardo Fernandes. Tatiana é uma sobrinha de Lauro. As valsas venezuelanas foram compostas entre 1938 e 1940, enquanto Lauro viajava pelo Equador. Em 1942, Lauro criou o Trio Clássico de Violões. 5 anos depois, ele concluiu o curso de composição e começou a ganhar alguns concursos em seu país, como o Prêmio Vicente Emílio Sorro e o concurso anual de composição do Ministério da Educação. Escutamos a valsa venezuelana número 2, intitulada de Andreina, de Antônio Lauro, ao violão Adam Rosman. Andreina é uma irmã de Lauro. A música de Lauro é cheia de expressão popular. Ele mergulhou no folclore de seu país e criou sua música polifônica com elementos musicais tradicionais, que foi denominada como Escola Nacionalista Venezuelana. Lauro dizia que amava o folclore e que era totalmente nacionalista. Porém, ele achava que a obra de arte não deveria copiar o folclore, e sim, o folclore pode estar presente, ou melhor, pode ser sugerido dentro da música.
de Antônio Lauro, ouvimos a Valsa Venezuelana número 3, intitulada de Natália. Ao violão, Eduardo Fernandes. Natália é filha de Lauro e essa valsa é conhecida também como valsa crioulo e é a sua valsa mais famosa. Quanto às técnicas de composição contemporâneas, Lauro não gostou. Segundo ele, seria uma vitória da razão sobre o sentimento e as emoções. O conceito de música para Lauro era de uma obra geradora de emoção e de prazer. A música tinha de emocionar. Antônio Lauro era muito ligado às causas sociais de seu país. Sua grandeza interior lhe mantinha contra todas as injustiças que lá aconteciam, inclusive as culturais. Entre 1951 e 1952, ele foi preso por lutar contra a ditadura de Marco Pérez Jiménez e passou alguns meses na prisão. Enquanto esteve preso, Lauro não parou de se dedicar à música e ao violão. Ele estudou e compôs obras como a Sonata para Violão e a Suíte Venezuelana, ambas de caráter bem impressionista. Esta foi Lagatica, de Antônio Lauro, interpretado ao violão por Adam Rosman. O título dessa música é um apelido carinhoso para sua esposa. A respeito do nacionalismo, Antônio Lauro dizia que este era uma proteção contra as potências economicamente desenvolvidas, que não queriam a exaltação dos valores culturais dos países menos desenvolvidos, que poderia provocar uma vontade nacional de crescimento econômico. Escutamos, de Antônio Lauro, El Totomo de Guarenos. Ao violão, Alírio Dias. Em 1956, Lauro compôs seu concerto para violão e orquestra, que o fez ganhar o concurso Vicente Emílio Sorro. Este concerto, Lauro dedicou a seu grande amigo e divulgador de suas obras, Alírio Dias. O próprio Lauro foi quem estreou o concerto neste mesmo ano.
ouvimos duas músicas de Antônio Lauro, Sulai, interpretada por Adam Hosma, e Madrugada, interpretada por Jesus Castro Balbi. Ao longo de sua carreira como professor, Lauro foi fundador de vários grupos musicais. Dentre eles, podemos citar o Grupo Coral Madrigalistas da Rádio Nacional, que se destacou pelo imenso repertório de músicas vocais da Venezuela e de outros países. De Antônio Lauro, ouvimos Angostura, ao violão Alírio Dias. Angostura é o nome antigo da cidade de Bolívar, onde Lauro nasceu. Lauro também criou o trio Raul Borges, que era composto de 3 violões e que esteve em atividade desde 1969 até 1974. Para trio de violões, Lauro compôs várias obras. Escutamos Adiós a Okumare, de Antônio Lauro, interpretado ao violão por Adam Hosma. Lauro foi professor de violão, composição e formas musicais no Conservatório Juan José Larraíta, onde ele formou uma nova geração de violonistas venezuelanos.
Ouvimos Carora, de Antônio Lauro, ao violão, Alírio Dias. Esta música foi em homenagem a Alírio Dias. O conselho que Antônio Lauro dá para quem pensa em dedicar-se ao violão é que se deve chegar a ele com amor, com uma entrega total. Isso é válido para qualquer tipo de estudo. No caso do violão, é um verdadeiro apostolado, pois aquele que se envolve na música só termina quando sua vida acaba. De Antônio Lauro, escutamos Maria Carolina. A interpretação ao violão foi de John Williams. Esta música foi dedicada à sua outra sobrinha, Maria Carolina. Antônio Lauro morreu em Caracas no dia 18 de abril de 1986. Para encerrar este programa, ouviremos a música que Lauro dedicou à sua esposa, Maria Luísa.
Ouvimos, de Antônio Lauro, Maria Luísa. Ao violão, Adam Houseman. Gostaria de agradecer mais uma vez ao amigo Juan Marcos Sanz Cassado. A revisão do texto foi de Kleber Lopes. A nossa página na internet www.mundoviolão.hpg.com.br. A você, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O Mundo do Violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.